Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc, onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Para o tema do vídeo de hoje, eu decidi responder algumas perguntas que vocês colocaram nos comentários de um vídeo que eu postei sobre o processo de infarto, né? Então, para quem ainda não assistiu esse vídeo ele tá nos shorts. Então, vocês podem acessar esse vídeo. É onde eu tô descrevendo um pouco, através de uma animação, o processo de infarto, né? Que é basicamente, eu vou descrever aqui para vocês que não assistiram o vídeo, é um processo onde existe a formação de um êmbolo, né? Onde esse êmbolo, através de uma placa de gordura, ele vai crescendo, que pode também ser descrito como uma placa de ateroscleroma, ele vai fazendo o bloqueio de um determinado vaso sanguíneo. Então, nessa animação que eu postei, várias pessoas comentaram, e através disso eu vou responder algumas perguntas mais frequentes que eu vi aqui nesse vídeo, né? Então, aqui, a primeira pergunta que eu pude observar e quis responder aqui para vocês é que uma pessoa perguntou se isso, na verdade, é uma espinha que se cria na veia ou numa artéria. Não, gente, isso não é uma espinha, isso não é nenhum tipo. Uma espinha já é outra coisa, né? Uma espinha, ela é desenvolvida no tecido epitelial, né? Por conta da invasão de algumas bactérias e a presença também de óleos que são produzidos pelas nossas próprias glândulas exócrinas, né? As glândulas sudoríparas. Então, a espinha é outra coisa. Isso que acontece nesse vaso sanguíneo, né, são placas de gordura, né, placas de ateroscleroma que vão crescendo e se desenvolvendo ali no próprio vaso sanguíneo. E por conta desse desenvolvimento dessa placa de ateroscleroma, faz com que haja um bloqueio no fluxo sanguíneo. E aquele vaso sanguíneo ele vai ficar entupido, como algumas pessoas conhecem, né? Eu vi outro comentário aqui falando, né, que sentiu até a dor de como deve ser, porque isso induz o infarto, né? Algumas pessoas também comentaram alguns relatos falando de alguns membros familiares, né, que tiveram infarto em decorrência de uma placa de ateroscleroma em um vaso sanguíneo um pouco mais calibroso. Como é que a gente pode fugir desse tipo de situação? Houve aqui uma pergunta referente a isso. A gente pode fugir desse tipo de situação quando a gente se alimenta de refeições mais saudáveis, né? A gente foge desse tipo de situação. Agora, se você é um paciente que se alimenta bastante de gorduras, frituras, salgadinho, né? Óleo, muita gordura, acaba que tendo ali uma prevalência, né, para que haja um desenvolvimento dessas placas de ateroscleroma e, consequentemente, ali haja um desenvolvimento de um entupimento de um vaso sanguíneo calibroso, podendo ali desenvolver o infarto. Isso independente da idade, tá, gente? Você pode ter 30, 20 anos ou até mesmo 80 anos. Se você tem um estilo de vida ruim, onde você tem uma alimentação não saudável, você pode desenvolver isso de maneira, né? Agora, claro, essas placas de ateroscleroma, elas demoram um pouco para serem desenvolvidas. Isso é ao longo de muito tempo, né? Digamos que você vai tendo uma rotina sendo desenvolvida através somente, exclusivamente de comer fast food, por exemplo, iFood. Então, respondendo aqui outra pergunta, um outro seguidor me perguntou se isso daqui são coágulos. Não, não são coágulos. Coágulos sanguíneos são outra coisa que eu posso responder isso em outro vídeo, mas não são coágulos. São placas de gordura. Outra pergunta aqui deixa eu responder aqui. Outra perguntinha bastante interessante é se essas placas elas podem ser desenvolvidas em vasos que estão no coração. O coração, pessoal, ele é um órgão oco e que ele precisa também de vasos sanguíneos, né? Que são os vasos
como, por exemplo, as artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas trazem o fluxo sanguíneo para o próprio coração. Então, essas artérias coronárias, elas sendo obstruídas por essas placas de ateroscleroma, o coração ele pode infartar, porque ele fica sem receber o fluxo sanguíneo, ou seja, ele fica sem receber oxigênio, ele fica sem receber sangue rico em oxigênio e também nutrientes. Então, respondendo uma última perguntinha que vocês colocaram aqui nesse meu vídeo sobre um infarto, é sobre ninguém falar muito a respeito disso. Por que ninguém fala muito a respeito disso? As pessoas não falam muito a respeito disso porque depende muito da sua bolha social, né? Se você é um profissional da área da saúde, muito provavelmente você ouve muito falar sobre isso. Agora, se você não está muito habituado a esse tipo de tema, normalmente, né, o algoritmo das redes sociais vão te direcionar para aquilo que pertence mais à sua bolha social, né? Mas muitos profissionais da área da saúde discutem e falam muito sobre a importância de ter uma dieta mais saudável, a importância de evitar muitas frituras, óleos, muito café, inclusive, né? Não que o café ele induz você a ter placas de ateroscleroma, mas o excesso de café faz com que você tenha muita insônia, desenvolva gastrite e até mesmo úlceras gástricas, que não tem nada a ver com placas de gordura nos vasos sanguíneos. Mas o excesso de café ele induz ali a outras problemáticas à sua saúde. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Curtam e compartilhem o vídeo, né, se vocês gostaram. Deixem aqui nos comentários quaisquer outras dúvidas que vocês tenham a respeito da temática. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos que eu for produzindo. Então, pessoal, até mais. Até o próximo vídeo.